Meus amores, tudo bem? A gente tem passado por um momento bem crítico de pandemia, né? E o Covid-19, tem sido um assunto muito pesquisado, muito buscado e muito estudado, porque traz muitas novidades pra gente e a gente precisa estar informado pra gente conseguir se proteger, se cuidar e até mesmo sobre as vacinas, a gente precisa entender melhor. No intuito de reunir esforços para trazer informação de máxima qualidade para você e para mim também, o YouTube me colocou em contato com a doutora Emi, que é infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein, que é referência aqui no nosso país, né? Enfim, doutora Emi vai vir conversar com a gente, contar tudo, as novidades, tudo que tem de mais novo sobre o Covid-19 pra gente conseguir se proteger e se cuidar. Fica aí até o final. Doutora Emi falou assim com toda a sinceridade possível e trouxe muita coisa boa pra gente. Vou chamar a doutora Emi já, bora! Oi, minha gente! Olha só, aqui no nosso canal a gente fala muito sobre saúde, sobre qualidade de vida e eu tô sempre tentando incentivar vocês a buscarem mais qualidade de vida. Por isso que hoje eu convidei a doutora Emi, que tá aqui ó, do nosso ladinho, para falar com a gente a respeito de um assunto que está muito em pauta hoje, que a gente tem que abordar e que é muito importante e que a gente tem que estar por dentro de todos os detalhes, que é o Covid-19. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse agora para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Emi Gouveia, sou infectologista, trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, no controle de infecção hospitalar. Eu estou super ligada com as questões do Covid, porque todos os protocolos de prevenção, todos os fluxos, né, que o paciente percorre no hospital, os protocolos, passa pelo controle de infecção. Então, eu tenho sempre que me manter atualizada sobre o assunto, né? Então, estou aqui para todas as suas perguntas. Carol, queria já dizer que eu sou sua fã, faço os seus exercícios pelo YouTube, porque, de fato, com todas essas questões da pandemia, do isolamento, para me preservar, de fato, eu preciso encontrar uma alternativa para eu me manter em forma. E, de fato, ano passado, assim, ganhei peso, né? A gente já viu que as questões das gordurinhas começam a se acumular e eu encontrei, assim, uma alternativa sensacional, realmente, fazer os vídeos e dar resultado, viu, pessoal? Só para reforçar. Obrigada, doutora, eu fico muito feliz, viu? E além disso, da gente cuidar dessas gordurinhas que acabam se acumulando porque a gente está ficando mais em casa, também tem a questão da saúde, né? A gente se manter ativo, levanta a nossa imunidade, isso é muito importante, né? Sim, com certeza, Carol. Doutora, olha só, uma pergunta que às vezes parece boba, mas só que eu já ouvi gente falando assim, não pode entrar de sapato dentro de casa, porque pode trazer o Covid de fora, não pode fazer não sei o que com a máscara, não pode isso, não pode aquilo. Mas, de verdade, como que a Covid-19 é transmitida? Perfeito a sua pergunta, Carol. Vamos tentar imaginar numa classificação das maneiras possíveis de transmissão, tá? Com o tempo, o CDC e os órgãos oficiais, eles estão compreendendo melhor o mecanismo de transmissão. Então, primeiro, lá no topo, é o contato desprotegido. Então, o que quer dizer desprotegido? Sem a máscara, com uma pessoa ali no seu entorno, numa distância aproximadamente de 2 metros, tá? Menos que 2 metros. Eu ficar ali nesse ambiente com uma pessoa, em contato com essa pessoa sem máscara, tá? Então, uma pessoa doente, ela pode tossir, pode espirrar. Essas gotículas, elas vão ficar ali no ambiente e eu, que estou saudável, vou acabar inspirando, né? E pode até, às vezes, uma gotícula acabar entrando nas minhas mucosas, do nariz, do olho e da boca, tá? Essa é a principal medida, forma de transmissão, tá? Depois vem assim, olha, aerossol. O que é o aerossol? Todo procedimento ou ato de tossir pode gerar o aerossol no ambiente. Então, aquelas partículas bem pequenininhas que vão ficar ali por quanto tempo? Eles não têm muita certeza ainda, mas 2, 3 horas, às vezes 4, vai ficar em suspensão, tá? E aí,
mesmo que a pessoa doente tenha saído desse ambiente, que é um ambiente fechado, geralmente, com pouca ventilação, se eu entrar nesse ambiente, eu posso respirar e acabar entrando o vírus aqui pelas minhas mucosas respiratórias, tá? Depois vem uma terceira chance aí de transmissão, que é por contato. Então, por exemplo, eu preciso que exista uma secreção contaminada numa superfície. Uma pessoa, por exemplo, acabou de espirrar ali na mão, e tocou ali a barra do metrô, ali, a barra do trem. E aí eu vou lá, toco essa superfície contaminada e coço o olho, coloco a mão no nariz, porque todo mundo com a máscara começa, né, já. Ou toco a mucosa da minha boca, tá? Então essa é a terceira classificação. E aí comenta-se que, olha, os animais, os pets, e aí é a última, tá? É uma chance, assim, super pequena, tá? O que é mais comum hoje? Eu, com Covid, tenho um doguinho ou um gatinho, estou doente, tenho contato intenso com esse pet e acabo transmitindo para ele, né, a Covid, e animal tem, assim, um quadro leve, e, gente, pelo amor de Deus, tem que cuidar dos pets, é a nossa família, não é para abandonar, não é para desesperar, os pets ficam super bem. Aí, de repente, esse pet entra em contato com uma outra pessoa, né, que não está contaminada e às vezes pode acabar transmitindo. Mas, gente, essa coisa dos pets aí, fiquem tranquilos, assim, os cientistas estão tentando entender e que, assim, é super raro, tá? Poucos acontecimentos no mundo, aí se acontecer, e tem relatos, tá, de cachorrinho que teve Covid, leva lá no veterinário, tá tudo bem, não precisa fazer nada, alimenta bem, dá água, dá ração, e tá tudo tranquilo, tá? E aí, uma coisa que o CDC fala é que, assim, 15 minutos, eu nesse ambiente aí com essa pessoa contaminada, eu tenho maior chance de aquisição. Então, eu fiquei ali perto, sem máscara, 15 minutos. E aí, no final do ano passado, o CDC fez mais uma inclusão. Pode ser 15 minutos num período de 24 horas, mas não 15 minutos contínuos. Então, vamos imaginar, eles viram um surto de Covid numa penitenciária lá dos Estados Unidos, que a pessoa, por exemplo, vamos pensar, tá? Vou dar um exemplo. O carcereiro, ele falava assim, eu tô indo ali rapidinho, só que sem máscara. 1 minutinho. Aí depois fez um plantão de 24 horas, tá? Aí mais 2, viram na câmera, contabilizaram isso. Então, num período de 24 horas, se eu fico sem máscara e fico entrando em contato com essa pessoa ali que é Covid positiva, então também tem essa chance. Uhum. Essa questão, Carol, de contato, tá? De, olha, o meu calçado. Aí vamos começar depois a falar os legados bons da pandemia, né? Calçado sujo de casa, calçado sujo da rua que eu entro na minha casa. Tem chance de eu pegar Covid? Não. Eu fui lá no hospital, entrei na ala Covid, com o mesmo calçado andei aqui pela minha casa. Vai ter chance de transmitir Covid aqui na minha casa? Não. Tá? Mas eu não entrar com calçado sujo não é legal? É uma questão de uma boa prática, né? Não pensando só em Covid, mas que os orientais já fazem muito. Carol, eu já desde antes da pandemia, em casa a gente tem o chinelinho de casa, né? Uhum. Porque eu tinha minha filha pequena que engatinhava, colocava a mão na boca, né? Então, sim, é uma boa prática, mas não pensando em Covid, tá? Essa questão do calçado é legal por outras medidas de prevenção de outras coisas e de você ter uma sensação de bem-estar na sua casa, né? Eu adoro andar descalça aqui no meu quarto, aí você fica imaginando, pisei lá na rua, né? Tá cheio de fezes, de animais, né? Eu vou ficar andando descalça na minha casa. Então, essa coisa do sapato, para o pessoal não ficar na paranoia, mas que sim, é uma boa prática, tá? Para sempre. Tá bom? A gente vai levar agora para a vida, né, doutora? De lavar sempre as mãos, né? Uma coisa que a gente acabava não fazendo, de ter um álcool em gel ali no carro, uma coisa, né, para sempre estar se higienizando, né? Doutora, aqui no Brasil a gente está ouvindo falar que, na verdade, a gente sabe, né, que teve um pico aí em abril, né, de mortes pela Covid, e tem assustado bastante a gente. Como é que está a situação aqui hoje? E existe algum país ou algum local que já conseguiu controlar completamente assim a doença? Perfeito, Carol. Olha,
Uma coisa que é importante a gente falar, né, é que essa questão da recontaminação, ela existe, tá? Então, assim, pessoal, enquanto o vírus ele está circulando de maneira intensa no país, e mesmo que a gente tenha alguma parcela da população já vacinada, nós temos que manter as medidas de prevenção, tá? Então, a gente já começa a ouvir casos de pessoas que tiveram Covid lá no ano passado, e agora, esse ano, né, por algum motivo, acabam se recontaminando. Outra questão, pessoas que já receberam as 2 doses da vacina, podem pegar Covid? Sim, tá? E qual é a forma que essa pessoa vai apresentar? Pode ser desde uma forma leve até uma forma mais grave que precise de internação. Então, alguns países, Carol, já estão com a vacinação com 2 doses já super avançada. Então, a gente está vendo ali Inglaterra, Israel, esses países com a vacinação já bem adiantada, já estão começando a flexibilizar as medidas. Estados Unidos, né, em áreas públicas já posso ficar sem a máscara. Então, sim, a vacina funciona, né? Ela vai auxiliar, sim, nós temos as formas graves, o acometimento mais grave dos idosos aqui no Brasil já está caindo, né, porque foi a primeira população que iniciou a vacinação. E assim, a gente vai ver uma luz no fim do túnel, vai chegar a nossa hora, mas aqui no Brasil a gente precisa mesmo que uma grande parcela da população esteja com a vacina já, as 2 doses aplicadas, né? Mas aí o pessoal fica falando assim, quando que a gente vai parar de usar a máscara? Não sabemos ainda, Carol. Doutora, não dá para ficar postando, tá? Doutora, e tem uma coisa que eu tenho visto. Você acabou de falar a respeito da transmissão pelo ar, né? Então, eu tenho visto pessoas nos parques, nas praças, fazendo exercício que é necessário, a gente precisa se exercitar, a gente está cansado de ficar só dentro de casa, mas eu tenho visto muitas pessoas sem máscara. Então, Exato. E as pessoas cruzam, né, nas pistas de corrida, de caminhada, elas cruzam, então, às vezes, é aquilo, tosse, fica no ar uma coisinha, né, a gente não sabe, é uma doença que ela é invisível, digamos assim, né, a gente não consegue enxergar. Então, se arriscar muito, né? Tirar a máscara em qualquer lugar, ficar andando por aí sem máscara. E aí, Carol, essa questão, por exemplo, olha, acabou de passar uma pessoa correndo aqui ao meu lado e ela estava sem máscara e de repente ela tossiu. Qual seria a chance de eu posso estar sem a máscara de repente, tá? Às vezes caiu, porque é difícil fazer exercício com a máscara o tempo todo. Terrível. Qual seria a chance realmente de eu adquirir Covid naquela passagem super rápida? É difícil de mensurar, porque tem uma série de fatores que dependem. Depende se geralmente ocorreu a geração do aerossol, da carga viral desse indivíduo. Então, a chance é menor, tá? Muito diferente se isso ocorrer, por exemplo, porque estamos ao ar livre, tem as variáveis do vento, né? Diferente se eu estiver, por exemplo, num ambiente fechado, tá? Por exemplo, restaurante, bar, é um lugar mais complicado, né? Porque estão todos sem máscara, né? A questão da ventilação às vezes é um pouco complicada. Então, é muito variável. E aí essa questão, olha, as pessoas que fazem exercícios físicos, tá? Hoje, aqui no Brasil, todos temos que estar de máscara. É difícil? A dica leve mais de uma ali no bolso para fazer a corrida, andar de bicicleta. Por quê? A hora que ela começa a ficar úmida, Carol, a gente perde aquela efetividade, porque aí a máscara tem as 2 vias, né? Para eu me proteger ali daquele ar do ambiente, tá? E quando eu sou portador assintomático, porque você sabe, né, que tem um monte de gente que pega Covid e não tem nada. Uhum. Se eu for um portador assintomático, eu não vou transmitir ali para as pessoas que estão ao meu redor. A hora que essa máscara começa a ficar úmida, você concorda que começa a ter a possibilidade dessa umidade começar a ir para o ambiente, né? Uhum. Então, é importante que quando as pessoas estiverem fazendo exercício físico, ter mais uma troca ali no bolso. E, inclusive, Carol, a máscara de pano, pela Anvisa, a gente tem que trocar a cada 3 horas, tá? Uhum, Olha isso. Tem algumas máscaras agora com algumas tecnologias, né? Que você pode ficar mais tempo e tal. Mas a basiquinha a gente tem que trocar sempre, né? E dificilmente a gente lembra de trocar. Sim. Então a gente tem que ficar ligado, né, doutora?
Tem que ter aquele número X ali para você passar o dia, tá? Doutora, como que a gente consegue diferenciar os sintomas da gripe influenza, que é a gripe mais comum, da Covid-19? Por exemplo, eu tô com um sintoma muito parecido com um sintoma de gripe. O que eu devo fazer? Eu já busco atendimento médico? Eu pesquiso na internet para ver? O que eu faço? O Dr. Google, ele é super eficaz. Ô, Carol, às vezes é muito difícil você diferenciar, né? Porque eles são, a gente chama, né? É uma síndrome gripal. E não só a influenza, que é o vírus da gripe. Você tem o vírus do resfriado, vocês têm outros vírus respiratórios que podem dar um quadro clínico muito semelhante. Tem 2 detalhes aí que a gente ouve menos, por exemplo, em gripe normal, que é a questão da perda ou diminuição do olfato e a perda ou diminuição do paladar, né? Esse aí, quando vem, hoje, todo mundo já sabe, deve ser Covid. E o que é importante, sempre sim, você fazer uma consulta ao seu médico, tá? Inclusive, para que, pode ser por uma telemedicina, pode ser um atendimento presencial, por quê? É difícil, por exemplo, se alguém me liga, por exemplo, para eu avaliar se tem algum sinal de gravidade, né? Então, a gente está orientando alguns pacientes, na verdade, a grande maioria. Olha, se você puder avaliar a saturação, sabe, comprar aquele aparelhinho que mede a saturação. Eu não sei se os dos relógios ele é tão eficaz, mas já ajuda, tá? Uma saturação abaixo de 94, 93, você já fala, opa, pera, com essa situação eu tenho que procurar imediatamente um atendimento. Esse aparelho é caro, doutora? Se ele é caro? Uhum. Não faço ideia, Carol. Assim, deve ter uma variedade aí de preços no mercado, mas que de fato, assim, tem algumas coisas que a gente consegue já sacar que a pessoa não tá bem, né? Tá muito rebaixado, começa a ter assim, você começa a ver que a pessoa não tá respirando direito, né? A frequência respiratória começa a já ficar acima de 23, 24, e é legal, né, as pessoas saberem contar a sua frequência respiratória, né, pega lá o reloginho, 1 minuto, conta quantas vezes você fez uma inspiração, acima de 25 já começa a ficar, né, então realmente, assim, sempre dá um toque ali pro seu médico, tira as dúvidas, ouve as orientações, né, isso é importante. Doutora, o tratamento, existe tratamento precoce? Tem se falado muito sobre isso. Não tem tratamento precoce. Cloroquina, né? Tem um pessoal que faz um coquetel ali, porque vamos pensar, é uma doença viral, né? A cloroquina, você dá um antibiótico como prevenção para não virar uma infecção bacteriana. Não tem. É assim, existem agora algumas medicações novas, algumas medicações antivirais, imunomoduladoras, mas aí existe uma indicação precisa quando o paciente está internado. Para o paciente que está em casa, analgésicos, né, antipiréticos para diminuir a febre, é isso, é hidratação e alimentação e repouso, tá? Tratamento precoce, não. E consumir vitaminas, né? Consumir vitaminas vai elevar a nossa imunidade e aí vai evitar que a gente desenvolva, se caso pegar o vírus, né? Vai evitar que a gente tenha um quadro mais grave, é isso? Não é essencial, tá, Carol? O pessoal começa lá tomar vitamina D, vitamina C ali, um monte. Calma, né? A nossa alimentação saudável, variada, prato colorido, toda aquela questão, carboidrato, proteína, verduras, vegetais, frutas balanceadas, eles trazem todas as vitaminas que nós precisamos. Então, assim, olha, se você tem o hábito já de tomar um polivitamínico que houve uma indicação, mantém, mas não precisa incrementar, né, fazer uma coisa super exagerada. A gente ouve aí um pessoal já tomando vitamina D e aí começa a ter efeitos colaterais de excesso de vitamina D. Então, assim, a gente tem que ter muita precaução do ponto de vista de vitaminas. Tome o que o seu médico recomendou, mas não faça coisas assim além automedicação. Não recomendamos, tá? Doutora, e agora a gente está vendo aí muitas pessoas sendo vacinadas, muitas não, né? A gente gostaria que fosse muito mais. Mas, por exemplo, minha mãe foi vacinada, o meu marido, como trabalha em clínica, foi vacinado já também. Então, algumas pessoas mais próximas da gente começam a ser vacinadas, né? E isso é muito, para mim, assim, eu tenho ficado muito feliz com essa notícia.
E aí eu queria ouvir da doutora, as vacinas que a gente tem aqui disponíveis no Brasil, elas funcionam? Só para a galera entender, devo tomar vacina? Com certeza, funcionam. E a gente tem, obviamente, Carol, algumas vacinas com uma eficácia maior, outras menores. Então, por exemplo, as 3 vacinas que estão mais em voga aqui, Coronavac, por volta de 50%, tá? Ainda não publicaram o estudo, devem publicar em breve, tá? Vacina da Astra, depende da população, 60% a 70% de eficácia, e a da Pfizer a gente tem essa história que é 95%. Como existem essa variabilidade, a gente sabe que o objetivo da vacina é, sim, prevenir, mas essa questão de não desenvolvimento de formas graves, né? Uhum. Então, saber que as pessoas, assim, olha, beleza, quanto mais as pessoas vacinadas, menor a circulação do vírus, mas que, de fato, ela previne, sim, né? Então, assim, só que, por enquanto, no Brasil, as pessoas vacinadas, elas têm que manter ainda as medidas de prevenção, tá? Porque meus pais vão receber agora a segunda dose, tá? Quando eu estou plenamente vacinada já faz um tempo, tá? Quando eu for encontrá-los, eu ainda vou manter as medidas de prevenção, tá? Eu ainda vou ficar de máscara, eu ainda vou fazer, tipo, quer fazer um almoço? É almoço com distanciamento, tá? Porque aí é um círculo, né? Porque, de repente, estamos todos os vacinados, aí um pega e entra tô vacinado mesmo, entra em contato com outro, e a epidemia aí continua circulando, né? Então, vamos manter ainda as medidas de prevenção, e sim, vacina sim, né? Temos que nos vacinar. Uhum. Doutora, então quer dizer que tem muita gente que fala assim, não, já tomei a vacina, mas tomou a primeira dose, e mesmo tomando a segunda dose, é muito importante frisar aquilo que a doutora falou, que a vacina, ela garante que a gente não venha desenvolver a doença de uma forma tão grave, tão agressiva, né? Então não quer dizer que de repente você não vá pegar, né? É uma coisa muito nova, né, doutora? Exato, e aí existem sim relatos, porque eles falam assim, olha, 15 dias depois que eu recebi a segunda dose, eu tô livre, posso viver a vida. Calma, vai viver a vida, mas ainda com as medidas de prevenção, porque eu posso adquirir ainda e posso transmitir. Essa questão de não transmite com vacina, isso ainda é nebuloso. Algumas pessoas podem não transmitir, outras sim, né? Então, com vacina, gente, máscara. Tá? E meu marido teve efeito colateral, minha mãe também teve efeito colateral, ficaram assim, passaram uma noite com febre, o outro dia ficaram com o corpo ruim, mas passou, tá tudo ok, né? Então, assim, é um efeito colateral ali, um jogo rápido, mas que vale a pena e que é importante, principalmente na questão de pensar na sociedade, né? E nisso que a doutora falou, que é na imunização, a gente não tá pensando só na gente. Tomando vacina, a gente tá pensando no outro também, né? É amor, vacina é amor, né? É o coletivo, você tá pensando nisso. Doutora, eu não posso escolher a vacina que eu vou tomar, né? Por enquanto, não. Carol, as pessoas até perguntam, por que nos hospitais, nas clínicas particulares não estão oferecendo a vacina? Porque ainda não temos essa autorização. Todas as vacinas aqui do Brasil, elas são direcionadas para o Plano Nacional de Imunização. Então, eu cheguei ali no posto, é o que tem. E é o que eu vou receber. Agora, existe aquela questão das grávidas, né? Verdade. A grávida pode tomar, não pode? Inclusive, hoje eu li uma notícia interessante, depois eu vou perguntar também, a respeito de uma grávida que tomou no 8º mês, aqui em Santa Catarina, se não me engano, e parece que fizeram um teste e o bebê nasceu imunizado. Isso sim. Isso já está acontecendo, viu, Carol? Não só aqui no Brasil, no exterior já tem os relatos que o bebezinho já está nascendo com os anticorpos contra a Covid. Doutora, e grávida pode tomar? Pode, deve, só que aí agora existe uma recomendação do Ministério de contraindicação da vacina da AstraZeneca, tá? Houveram alguns relatos de trombose com trombocitopenia, eles estão investigando, né? Houve um caso de uma gestante, então foi suspensa a vacinação com a vacina da Astra. A gestante vai poder receber a Coronavac ou a vacina da Pfizer, né? Agora, no momento, tá? E o que acontece se a gente tomar uma dose de uma vacina e outra dose da outra? Olha, a gente ainda não tem essa resposta. Alguns países estão estudando
associações de vacinas de plataformas diferentes, né? Provavelmente você sim vai ter uma resposta, mas talvez não tão efetiva. Então, assim, para as pessoas ficarem muito atentas, né? O pessoal me ligou ali no hospital outro dia e acho que o colaborador ali, porque é profissional de saúde, ele tomou uma Coronavac, a outra Astra, né? Então é importante que as pessoas fiquem atentas, porque os estudos foram feitos para você tomar a primeira dose de uma e a segunda com a mesma. Tá? A gente não sabe qual vai ser a proteção, se realmente eu estourei protegido. Provavelmente sim, algum grau de proteção vai gerar. Pode ser maior? Não temos essa resposta ainda, tá? Mas assim, tome é sempre a mesma, tá? Começa com uma e termina com a mesma, tá bom? Preferência, né? Sim. Doutora, muito obrigada por vir esclarecer essas dúvidas. Eu acho que a gente, por mais básico que pareça, né? Porque a gente está ouvindo muito falar, mas as informações são muito dispersas. Cada hora a gente ouve uma coisa. Então, houve uma profissional de saúde, como a doutora Emi aqui que disponibilizou o tempo dela para vir aqui conversar com a gente. Então, fico muito grata, doutora. Muito obrigada mesmo. Informações relevantes. Eu que agradeço. Tem que levar agora para a vida, né? A gente ouve falar do novo normal, então são informações que a gente tem que levar agora para o nosso novo normal. A gente não sabe quando é que quando que tudo vai se normalizar, vai voltar como antes. Temos a esperança e precisamos agir para que esse nosso normal lá de trás volte o mais rápido possível, né? E vai acontecer esse ano, tá? Vou soltar aqui um desafio. Esse ano a gente vai ficar sem máscara, acho que lá pro final do ano. Vamos ver. Amém, amém. Doutora, obrigada, Carol. Imagina, eu que agradeço, viu? De coração. Obrigada, viu? Um beijo, tchau. Um beijo, tchau. Gente, voltando aqui só para falar, distribuam esse vídeo, sério mesmo, tá? E se tiverem mais algumas dúvidas, podem colocar aqui embaixo nos comentários, porque depois eu posso entrar em contato novamente com a doutora Emi, beleza? Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas é porque tem muita coisa para ser falada, muita coisa para esclarecer mesmo. E se cuidem, acima de tudo, cuidem de vocês, da família de vocês, dos amigos. Vamos nos proteger, tá bom? Tô com vocês nessa. E vamos continuar treinando em casa, pra imunidade ficar lá em cima e a gente cuidar do corpício. Adoro. Beijo!